Olá! Nós estamos muito felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Hugo Freitas. Peça para Deus falar com você e receba com fé essa palavra. E que Deus te abençoe. Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 20, versos 20 até o 28. Hoje está fechando a 9ª semana que nós estamos falando deste tema, enraizados. Hoje é a 9ª mensagem, então, e nós, desde as 2 últimas mensagens, nós já estamos vendo a importância que o solo tem para uma boa frutificação. Não dá para a gente querer ter bons frutos se a terra não é boa, se o solo não é bom. Você pode ter uma boa semente, você pode ter uma boa mão, como diz aí, não tem isso? Tem isso, né, seu Mário? Fulano tem mão boa para plantar, né? Tem isso, né? Tem gente que tem mão ruim, mas tem gente que tem mão boa. Não adianta você ter uma boa mão, você ter uma boa semente, você ter até algum conhecimento, mas se você jogar uma semente aqui em cima desse azulejo, ela não vai germinar, ela não vai frutificar e ela não vai atingir o propósito para o qual ela foi criada. Assim também na nossa vida, a semente da palavra, nós estamos dizendo que antes de gerarmos frutos, o objetivo de Deus para mim e para a tua vida é gerar frutos internos, que a nossa vida gere fruto do Espírito, que a nossa vida tenha sabor de Jesus, né? Isso é gerar frutos, mas também frutos externos que alcancem outras pessoas, que outras pessoas possam saborear a presença de Deus através da nossa vida. Então essa frutificação é o propósito de Deus na nossa vida, mas antes de darmos frutos, você precisa crescer para baixo, você precisa criar raízes. E este solo, aonde Deus está criando raízes, onde Deus deseja criar raízes, existem alguns solos mais especiais. E nós vimos já aqui um solo especial, uma composição deste solo é a palavra de Deus. O outro solo é a intimidade. Nós tivemos 2 testemunhos aqui nesta noite falando de intimidade, a importância da intimidade. Glória a Deus que Deus está nos despertando para termos intimidade com Ele. Então o solo da palavra, o solo da intimidade por meio da oração. E hoje eu quero falar com você 2 solos: o solo do serviço e o solo da comunidade, ou o solo do serviço em comunidade. Nós somos enraizados quando nós estamos neste solo do serviço e no solo da comunhão, no solo da comunidade. E este texto vai nos iluminar para falar sobre este tema. Mateus 20, a partir do verso 20 até o verso 28. Então se chegou, amém? Todos acharam? Amém. Mateus 20, do 20 ao 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos lindos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus usar a minha vida para que nesta noite quente
Ele aqueça o teu coração, Ele toque o teu coração de uma maneira especial, e que realmente a presença de Deus seja manifesta ao teu coração e a palavra de Deus entre no teu coração. Senhor, aqui estamos diante da leitura da Tua palavra e nós declaramos, Senhor, a nossa total dependência de Ti. Senhor, nós não temos por nós mesmos nenhuma condição, Senhor, de alcançar a sabedoria da Tua palavra. Por isso, neste momento, Pai, eu imploro que o Teu Espírito Santo esteja ministrando ao meu coração e ministrando ao coração da Tua igreja a Tua palavra. Senhor, que enquanto estiver falando, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo cada coração aqui de que a Tua palavra é fiel e verdadeira, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toca a nossa vida por meio da Tua palavra, ensina-nos a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, amém. Irmãos, que texto interessante este, né? Você já teve alguém que quando foi falar com você assim, você deu só aquela olhadinha e fala, essa pessoa está querendo alguma coisa? Sabe, alguém que começa a te elogiar muito, como você está linda hoje, como você está bonita hoje, nossa, você sabia que eu te amo? E a pessoa fica carinhosa demais, você que às vezes é chefe, tem alguns empregados sobre a tua supervisão, né? Supervisor, um líder de equipe, e de repente o cara começa, meu chefe, meu líder, meu melhor líder que eu já tive na vida. E aí você começa a pensar, o que esse cara está querendo? Está querendo alguma coisa. E Jesus passou por isso, porque ele estava lá com seus discípulos e diz que de repente a mãe de Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, ela chega e diz primeiro que ela começou a adorar Jesus, adorando-o, mas diz, o texto fica meio assim, né? E adorando pediu-lhe um favor, mas Jesus perguntou para ele, o que você quer? E aí eu acho que ela começou a adorar a Deus, Jesus, Tu és meu mestre, Tu és maravilhoso, Jesus, eu te adoro, Tu és o Messias, o Cristo do Deus vivo, Jesus, eu quero te seguir por toda a minha vida, Senhor Jesus, Tu és o meu Rei, meu Senhor. E aí ela fala, mas eu queria te pedir uma coisinha, Jesus. E aí Jesus fala, o que você quer, mulher? Então, uma coisinha básica. Isso aí é coisa assim à toa. Eu tenho 2 filhos, você sabe, são maravilhosos, meninos de ouro. Imagina uma mãe falando dos filhos, né? Meninos de ouro, são uma bênção, estão te seguindo aí, ó. E você sabe que são ponta firme. E o Tiago e o João. Então, Jesus, queria te pedir assim só, né? Que quando o Senhor estiver no céu, separa um trono do seu lado para Tiago e um trono do outro lado para João. Coisa básica, Jesus. Você imagina? O que faz com a mulher dessa? E aí Jesus fala assim, por acaso você pode beber o cálice que eu vou beber, ou passar por tudo que eu vou passar? Fala, podemos, Jesus, claro que podemos, estamos juntos. Eu acho que Jesus dá uma ignorada e fala, amém, tá bom, você pode, mas isso aí eu não posso te conceder não. Mas o que me chama a atenção é a continuidade do texto, porque aí, eles eram 12, né? Diz o quê? Que os 10 ficaram o quê? Indignados. Ficaram indignados. Eu não acredito que essa mulher e esses 2 aí tiveram a audácia de pedir isso para Jesus. Só que alguns estudiosos da Bíblia falam que eles ficaram indignados, na verdade, não é pelo pedido que eles fizeram. Os outros discípulos ficaram indignados assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pedi antes? E aí eles começam a brigar entre eles. Eles começam a discutir entre eles, um brigando com o outro e falando que não, que isso não podia. E então Jesus interfere na conversa e fala, olha, nas autoridades no mundo, você sabe que o rei governa sobre vocês, mas com a gente é diferente. Com a gente é diferente. A minha proposta de reino é diferente. E Jesus diz assim, não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande, seja este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Jesus então começa a apresentar uma nova forma de enxergar a vida para os discípulos, que eles ficam assim, como é que pode isso? Como é que o maior vai ser o servo?
Como é que quem quer ser o primeiro tem que ser aquele que mais serve? E Jesus fala de si mesmo, porque eu vim ao mundo não para ser servido, eu vim ao mundo para servir. Porque você imagina, na cabeça daqueles discípulos, o rei só tinha uma forma de exercer a realeza, de se comportarem como reis, que é sendo servido. O rei é servido. Nós pagamos impostos para o rei, nós trabalhamos para o rei. Eles sabiam, os judeus sabiam que a qualquer momento o rei podia pedir eles, convocar eles, ou alguma das suas filhas, ou algum dos seus filhos, para servirem no palácio. E eles inclusive se sentiam orgulhosos por isso. Nossa, fomos chamados para servir ao rei. Então o rei é aquele que é servido. E de repente Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, está dizendo: mas eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Amados irmãos e irmãs, vocês que são experts em Bíblia, aí, o que está escrito lá em João 3,16? Alguém fala aí bem forte. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos sabem isso de cor. Glória a Deus. E quantos aqui sabem o que está escrito em João 3,16 de cor? Quantos sabiam o que estava escrito? Amém, glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que está escrito em 1 João 3,16? Sem colar. É o mesmo endereço, só põe um umzinho ali antes do João. Alguém? Vamos colar então aí, abra a tua Bíblia, 1 João 3,16, exercício de casa, decore também 1 João 3,16. Alguém com uma voz bem forte, levanta aí e lê pra gente bem alto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Por que será que a gente decora: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Mas a gente não fazia ideia de onde estava, que assim como ele fez, nós temos que dar a nossa vida pelo nosso irmão. Meu irmão, minha irmã, é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, porque a vida de Jesus foi uma vida de serviço. E se nós somos discípulos e discípulos de Jesus, e somos, amém? Somos discípulos e discípulos de Jesus. O sonho do discípulo é ser como o mestre. O discípulo está no caminho para aprender com o mestre e ser cada vez mais parecido com o mestre. O discipulado é cada vez mais maduro. O discípulo é cada vez mais maduro quanto mais ele está parecido com o seu mestre. Então você é um cristão, um discípulo de Jesus mais maduro quanto mais parecido você está de Jesus. E se o próprio Jesus diz: eu não venho para ser servido, eu venho para servir, nós precisamos aprender com essa vida de serviço de Jesus, neste solo do serviço, aonde Jesus deseja criar esse sistema de raízes em nós. Eu aprendo alguns pontos. O primeiro dele: Jesus servia as pessoas com a sua vida. Tem gente que até serve, mas não serve com a sua vida. Serve com a sobra do seu tempo. Serve as pessoas no seu horário de trabalho. Quem é servidor público, né? O título é lindo. Servidor público é para servir. É para ser um servidor, é para ser um servo. Mas alguns male no seu horário de trabalho servem. Temos aqui alguns servidores públicos, e com todo carinho, com todo respeito, não é o caso de vocês, eu sei disso, mas vocês devem conhecer alguns colegas que nem no seu horário de trabalho servem com excelência, nem no seu horário que ele está sendo pago para servir as pessoas, ele está fazendo isso. E não só servidores públicos, pessoas que servem em todas as áreas, em todas as empresas. Sabe aquele funcionário, como que era? Funcionário abelha. Conhece o funcionário abelha? Quando não está voando, está fazendo cera. Mas trabalhando você não vê. Ou está voando por aí, ou está fazendo cera em algum cantinho. Não servem.
nem naquilo que está sendo pago para servir. Então, meu irmão, minha irmã, a questão do serviço e uma vida de serviço não está ligado a dinheiro, a remuneração, mas está ligado a entendermos quem é o nosso mestre. Está ligado a entendermos que se Jesus veio para servir, a nossa vida também precisa ser uma vida de serviço a Deus e de serviço às pessoas à nossa volta. E Jesus servia as pessoas, servindo as pessoas com a sua própria vida. Você sabe, Jesus morreu na cruz por você. Ele serviu a sua própria vida para te salvar. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para Ele mesmo, foi por toda a humanidade, porque era necessário, e desde o Antigo Testamento nós vemos isso, que para que houvesse perdão dos pecados, precisaria ter derramamento de sangue. E então desde o Antigo Testamento o que as pessoas faziam? As pessoas sacrificavam animais para terem o seu pecado, a expiação do seu pecado, para terem o seu pecado perdoado. Sacrificavam bezerro, sacrificavam cordeiro, sacrificavam pombinho, sacrificavam animais para terem o seu pecado perdoado. Mas isso nunca acabava. E Deus então fala: eu vou fazer um sacrifício único e suficiente por toda a humanidade. E Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, macho, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito, Ele é entregue por nós, como dizia toda a lei que precisava ser. Ele se entrega em nosso favor, entrega a sua vida para nos servir. Mas quando a gente fala de servir com a vida, nós vemos que Jesus serviu mais do que com a morte, Ele serviu com a vida. Jesus viveu uma vida de serviço. Jesus não veio apenas para morrer, Ele veio para viver e nos ensinou muito na sua vida. E o ápice do seu projeto de vida que Deus tinha para Ele era a sua morte na cruz por mim e por você. O propósito da vida de Jesus. Mas antes da cruz, Ele já viveu servindo as pessoas à sua volta. Como que você tem servido as pessoas à sua volta, meu irmão, minha irmã? E quando a gente olha para Jesus, Ele servia desde os céus. Nós lemos pela manhã na escola dominical: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, o qual, sendo Deus, não quis com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, abriu mão da sua glória e veio ao mundo como homem. Meu irmão, minha irmã, a vida de serviço de Jesus foi desde o céu. Ele abrir mão daquilo que Ele tinha de mais precioso, da sua divindade. Ele esvaziar-se da sua divindade para caber dentro da barriga de uma mulher. Isso é poderoso demais. Uma vida de serviço que começou antes da sua vida na terra, desde a sua vida nos céus. E quando Ele nasce numa vida de serviço, numa vida de serviço sacrificial. Jesus vem se sacrificando por nós desde os céus. Sacrifica a sua divindade, sacrifica a sua segurança. Imagina um bebezinho, eu sempre penso nisso. O Filho de Deus, um bebezinho indefeso, abriu mão da sua segurança, abriu mão da sua vida por nós, abriu mão da sua divindade, da sua glória, abriu mão da sua glória na terra. Você imagina se os reis, se os príncipes têm cada palácio maravilhoso para viver. Imagina o Rei dos Reis, onde ele não deveria estar no nosso meio, na nossa terra, mas ele vai, como nós cantamos aqui, Galileu. Ele vai para uma das regiões mais pobres de Israel, e ele vai para Galiléia, se faz pobre e vive no meio dos pobres, e ali Deus começa a exaltar o seu nome, fazer muitos milagres, a abençoar as suas pessoas, o tempo todo uma vida de serviço, uma vida de serviço às pessoas que estavam à sua volta. Meu irmão, minha irmã, mais do que dar a sua vida por alguém, Deus quer que você dê a sua vida em favor das pessoas, a sua vida a cada dia, a sua vida em serviço dia a dia, abençoando quem está do teu lado. Porque tem gente que parece que pensa assim: não, eu amo meu pai e minha mãe, se entrar alguém armado aqui eu pulo na frente, eu não deixo matar ele. Glória a Deus pela tua coragem. Mas se durante o dia você não honrar o teu pai e a tua mãe, você não está agradando a Deus. O que a Natália deu uma olhada para a Camila ali? Foi só coincidência, né? Ah, tá lá. Brincadeira, viu? A Bíblia é muito clara para os maridos. A Bíblia diz assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja,
dando a sua vida por ela. Do mesmo jeito que Cristo deu a sua vida pela igreja, os maridos devem dar as suas vidas pela esposa. A sua vida pela esposa. E quando fala isso, não é isso, tá bom, se minha esposa estiver em perigo, eu pulo na frente. Isso é o mínimo, meu irmão, de macheza que você vai ter, né? Amém? Glória a Deus. Vamos. Só que isso, meu irmão, pode ser que você nunca passe por uma experiência dessa na tua vida. Em nome de Jesus, eu espero que você nunca passe. Mas quando fala isso, dar a sua vida, ele está falando a cada dia, entregar a sua vida, marido, pela tua esposa. Maridos, amai vossas esposas. Filhos, honrai vossos pais. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Perceba que tudo gira em torno de uma vida de serviço ao outro. Uma vida a cada dia abençoando, amando e servindo quem está à nossa volta. Só que amar essas pessoas que eu citei da família é até razoavelmente fácil. Como não amar o Miguelzinho? Você talvez não, mas eu não tenho como. Tem pessoas que não tem como você deixar de amar. Você ama, é precioso, é parte de você. Só que a segunda coisa que eu aprendo com a vida de Jesus é que Jesus serviu a todas as pessoas. Tem uma doutrina que quer pregar um pouco isso, que a morte de Jesus na cruz não foi para todo mundo, foi só para os eleitos, foi só para os alguns, só para os escolhidos. Não, meu irmão. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para apagar o pecado de toda a humanidade, para que a fim de que todos aqueles que o receberem, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para toda a humanidade. A morte de Jesus foi para todos e a vida de Jesus foi para todos. Eu imagino que Jesus deve ter chocado os seus discípulos, porque viam o seu mestre, o seu líder, o seu referencial, o seu rei, o Deus, o Messias, o prometido. Gente, imagina se a gente estivesse ali com os discípulos, a visão que nós teríamos de Jesus, que coisa tremenda. O Messias, a palavra Messias significa ungido, é o termo Machia do hebraico, significa ungido, é o mesmo termo que Cristo, só que Cristo é do grego. Então Cristo, Messias, ungido são sinônimos. E então isso quer dizer o quê? Que Jesus, eles viam em Jesus que ele era o Messias, ele era o ungido de Deus, que todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, todos os profetas vinham falando a respeito de Jesus. Eu vou enviar o meu ungido. Deus sempre prometeu, e agora eles estão diante do ungido de Deus. Mas eu penso que às vezes eles ficavam meio chocados com as atitudes de Jesus, porque eles viam o seu mestre servindo pessoas que muitos judeus de respeito passavam longe. Jesus conversou com uma mulher samaritana, e os samaritanos, só para a gente ter uma ideia, tinha um território, tinha o norte de Israel, que era a região da Galiléia, onde Jesus viveu, depois vinha Samaria, e a Judéia, onde ficava Jerusalém, estava bem ao sul. Para você passar da Galiléia do norte para Jerusalém, Judéia ao sul, Judá, você tinha que passar por dentro de Samaria, ou você dava uma baita volta para chegar até a Judéia. O que todo judeu que morava no norte fazia? Dava a volta, para não pisar no território dos samaritanos, porque só de eu pisar ali, a poeira daquele território corre o risco de me contaminar e eu ficar impuro, de tão impuro que é aquele povo. E aonde Jesus passa? Dentro da Samaria. Vamos para Jerusalém, vamos. Jesus, você vai dar a volta, né, Jesus? Não, eu vou reto. Jesus, mas você vai passar dentro de Samaria? Vou. Vamos lá, vamos abençoar os samaritanos. E Jesus passava dentro de Samaria. E chega um momento que os discípulos veem ele conversando com uma mulher samaritana, e parece que a fama dela não era muito boa, porque ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava agora não era dela ainda. E Jesus conversando com aquela mulher, os discípulos ficam meio chocados. Meu irmão, a vida de Jesus era uma vida de serviço a todas as pessoas, cobradores de impostos, judeus que cobravam impostos para o Império Romano. Jesus um dia vê um cobrador chamado Mateus, bate no ombro dele e fala: cara, larga isso daí, vem me seguir. E o homem larga tudo e vai seguir Jesus. Daqui a pouco Jesus está comendo na casa dele, ele faz uma festa para todos os cobradores de impostos que eram amigos dele, para conhecerem Jesus. E Jesus está lá no meio da festa, porque queria servir aquelas pessoas. Jesus tocava leprosos, e a lei dizia que quem não podia tocar o impuro, porque senão você ficava impuro. Mas Jesus sabia, mas
A minha pureza vai purificar o pecador e não o pecado dele vai passar para mim. E Jesus então começa a tocar os intocáveis. Jesus começa a olhar as pessoas que ninguém via na sociedade. Jesus começa a amar e a pregar. Tanto que uma vez ele fala: a voz é chegar no reino de Deus. E um sinal do reino de Deus é porque para vocês, excluídos, pobres, que ninguém quer saber, a voz está sendo pregado o evangelho, o reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, Jesus servia a todas as pessoas, crianças, mulheres, prostitutas, estrangeiros, soldados romanos. Jesus servia a todos, todas as pessoas. O autor do livro Enraizado, ele diz assim, Ben Lipscher, ele diz: amar é igual a servir. Se quisermos permanecer no amor de Jesus, devemos abraçar seu estilo de vida de servir ao próximo. Meu irmão, não dá para ser um cristão se não tiver uma vida de serviço ao próximo. Se você não entender que aonde você está para servir, você está para abençoar as pessoas. Mas pastor, eu trabalho dentro de uma siderúrgica, eu trabalho dentro de uma fábrica, eu trabalho dentro de um escritório, eu trabalho aonde você estiver, meu irmão. Você está ali para servir e abençoar as pessoas com o teu serviço. E na igreja muito mais, porque aqui é o lugar por excelência. A igreja é o espaço por excelência, onde nós nos unimos uns aos outros e unimos os nossos dons para servir melhor ainda as pessoas. O que a gente serve no individual, pela cidade, pelo Brasil inteiro durante a semana, nós nos organizamos em dons e ministérios na igreja para servir com mais força ainda para as pessoas de Piracicaba, abençoar as pessoas de Piracicaba. E eu já ouvi assim, porque, meus irmãos, é até fácil falar que a gente tem que servir todo mundo, mas não é fácil servir todo mundo, não é verdade? Você já teve pessoas que você fala: esse eu não quero, Jesus, eu não quero servir esse Jesus. Servir aquele que eu amo, servir aquele que eu me identifico, até vai, Jesus, mas tem gente que não vai, Jesus. E o autor do livro fala algo maravilhoso. E muita gente fala assim: não, mas não é por você, é pelo outro. Vai lá, abençoa o outro, né? Você não tem que fazer isso por você, você faz pelo outro. Sim, mas às vezes isso não é suficiente, porque o problema é o outro mesmo, é o outro que eu não quero ir atrás dele, né? E aí o autor traz algo maravilhoso, ele diz assim: não é nem por você nem pelo outro, é por Jesus. Não é nem para você se sentir bem, porque tem gente que faz a boa ação para ela ficar bem, sabe? Aquela paz, já fiz minha boa ação de hoje, graças a Deus, estou em paz. Dou minha moedinha lá para quem precisa, não precisa fazer mais nada. Posso ser cruel com todo mundo, mas dei minha moedinha lá, está tudo certo. Não é para você se sentir melhor, e nem apenas para que o outro se sinta bem. É porque Jesus nos mandou fazer isso. E é porque o nosso mestre é Jesus. Então, se é por ele eu vou. Porque ele serviu a mim com a própria vida dele. Por que eu não posso servir alguém que está precisando? Com o meu dom, com o meu ouvido. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está sendo chamado para servir com o teu ouvido. Apenas ouvir a pessoa. Talvez você esteja sendo chamado para servir com uma oração, com uma visita. Servir com aquilo que Deus está te dando nas mãos, com aquilo que você tem. Mas não é pelo outro nem por você, é por Jesus. E é interessante que o próprio Jesus fala isso. Ele fala que tem uma parábola que Jesus conta e que ele começa a separar os bodes de um lado, as ovelhas do outro, os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita, e os que estão da esquerda começam a se sentir meio excluídos assim, né? E ele fala: vai para longe que eu não conheço vocês não. Fala: mas como não conhece, Jesus? Não, porque eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava nu, vocês não me vestiram, estive preso, vocês não me visitaram, estive com fome, não me deram de comer. Ele fala: mas quando, Jesus, que a gente viu você assim, não fizemos isso? Fala: quando vocês deixaram de fazer a qualquer um dos meus irmãos, dos meus pequeninos, foi a mim que você deixou de fazer. E aí virou para a galera da direita e fala: vinde bendito do meu Pai, o reino está preparado, vamos, o céu é nosso. Fala: mas porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber e me acolheram, vocês cuidaram de mim. E os da direita vão falar: mas Senhor, eu não lembro de ter esbarrado com você não, quando que eu fiz isso? E o próprio Jesus fala: quando vocês serviram uns aos outros, era a mim que vocês estavam servindo. Pensa que coisa preciosa, meu irmão, poder servir a Jesus servindo ao nosso irmão. É sobre Jesus, é tudo sobre Ele.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O autor do livro diz assim, Ben Lipscher, ele diz: se o nosso servir nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Se a tua vida de serviço não exigir de você algo que vai além de você mesmo, talvez você esteja servindo a você mesmo, que você está sempre na sua vontade, na sua limitação, naquilo que você acha que é adequado, e você nunca se entrega um pouco mais para ver Deus agindo em você e através de você. Mas como é que eu vou orar pela cura de uma pessoa? Eu não tenho isso. É aí que você tem que orar mesmo, porque aí vai ser o poder de Deus agindo através de você. Como é que eu vou orar pela libertação de uma pessoa que está presa nos vícios, uma pessoa que está com a família destruída, um colega de trabalho que vem dizendo que está traindo a família, traindo a esposa, ou uma esposa que eu descobri que está traindo o marido? Como é que eu posso orar para ele se libertar disso, para Deus abrir os olhos dele? Eu não tenho condição disso. É aí que você tem que ir mesmo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. É aí que você tem que ir fazer aquilo que está além da tua força, para ver Deus agindo em você, meu irmão. E muitas vezes essa vida sacrificial, sacrificar para servir ao outro, porque o nosso mestre nos ensinou isso. Finalmente, terceiro ponto, diz que o cúmulo da credibilidade é acreditar quando o pastor fala que está acabando, né? Estou acabando. Mas vocês acreditam, né, gente? Estou acabando, é o último ponto aqui. Terceiro, Jesus serviu em meio à comunidade. Jesus serviu com a sua vida, Jesus serviu a todas as pessoas, e Jesus serviu em meio a uma comunidade. E na verdade não só Jesus, comunidade é um projeto de Deus. Comunidade, relacionamentos é um projeto do Pai para nós. Em toda a Bíblia nós vemos Deus edificando, construindo, pensando, sonhando, projetando uma comunidade, onde as coisas são comuns, onde a gente sofre junto, onde a gente se alegra junto, onde a vitória de um é a vitória do outro, onde o sofrimento de um é o sofrimento do outro, onde a perda de um é a perda de todo mundo. Em toda a Bíblia nós vemos Deus criando um povo, criando o povo de Israel para si. E depois, cada momento que o povo cai, Deus restaura o povo. A salvação que Deus tem é para o povo dele. Depois Deus vem abrir esse conceito do povo de Israel para todos quanto receberam o Senhor Jesus, são feitos chamados filhos de Deus. Então Deus começa a construir uma família, sermos filhos de Deus, comunidade. Isso é tão precioso para Jesus, meu irmão, minha irmã. O próprio Jesus diz assim em Mateus 5, 23 e 24: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Aqui esse momento da oferta não é apenas simplesmente o momento de trazer a oferta aqui está dizendo o momento do culto. Se quando você entra na casa do Senhor para cultuar a Deus, e claro, a parte disso é você ofertar algo a Deus, e quando você traz para a tua oferta no altar do Senhor, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: se você veio ter comunhão com Deus, mas percebeu em algum momento dessa comunhão que está desconectado do teu irmão, dá uma pausazinha nessa tua busca de comunhão com Deus, deixa lá guardando e vai até o teu irmão com certas coisas. Depois volta e volte à tua comunhão com Deus, volte ao teu culto. Meu irmão, não se engane, você pode estar 40 anos na igreja. Ontem o pastor Levi falou muito isso. Você pode nascer na igreja, ser batizado na igreja, ser 40 anos na igreja, foi velado dentro da igreja, e no final você foi para o inferno. Misericórdia. Aqui não, Senhor. Mas é possível, porque você pode estar dentro da igreja, mas está longe do Pai, longe do coração do Pai, longe da comunidade de fé, longe da família de Cristo, longe do corpo de Cristo que Deus está edificando. Daí a importância de estarmos conectados uns aos outros. Jesus nunca disse: é só eu e você agora. Em momento nenhum na Bíblia nós vemos Jesus falando: vamos lá, é eu e você, eu estou contigo, não preciso olhar para ninguém, você só precisa de mim na tua vida. Nós não vemos Jesus falando isso. Nós precisamos de Jesus para sermos salvos, claro, e para a salvação a gente só precisa dele. Mas quando nos relacionamos com ele, quanto mais perto você está de Jesus, ele começa a te apontar para a família dele.
Fala, venha ter comunhão comigo. Agora olha a tua vida de serviço e de comunhão, com quem você pode ter comunhão na tua família. É interessante porque a Bíblia fala, Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. E a gente vai cansado, sobrecarregado, sem paz, angustiado, cheio de dívida, tinha um amigo que falava assim, ovelha, cheio de carrapicho, sabe? Estava rodando pelo matagal e volta para Jesus cheio de carrapicho, com a lã suja, todo ferido, toda ferida. E a gente vem até Jesus. Então Ele nos abençoa, Ele nos trata, Ele nos cuida. Mas depois que Ele faz isso na comunhão e na comunidade dos irmãos, aí Ele diz assim, agora ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Não existe vida com Deus sem vinde, mas também não existe vida com Deus sem o ide. Jesus serviu numa comunidade. 1 João 19, 4, 19 e 20, Jesus diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Não acredite em pessoas que odeiam o seu irmão e dizem que amam a Deus. Não acredite na fé dessa pessoa. É duro isso, né? Porque eu entro nesse funil, nessa peneira da palavra, que eu preciso estar em paz com meu irmão, se eu quiser estar em paz com Deus. Amados irmãos e irmãs, nós temos que aceitar que precisamos uns dos outros, porque Deus nos criou nesta terra para sermos assim. Deus desenhou esse projeto para nós assim. É claro que vamos ter problemas. É claro que na comunidade, na comunhão, nós somos feridos. Alguém já foi ferido dentro da igreja por uma ovelha meio brava? Já? Só eu? Amém. Tem mais gente aí. Uma ovelha meio brava, um pastor meio bravo, às vezes dá umas feridas, né? Na comunidade a gente se fere, mas também é só na comunidade que a gente se cura. Então, se você se feriu em algum momento e fechou o teu coração para a comunhão, abre o teu coração, porque é a própria comunidade, é a própria comunhão, é o próprio corpo de Cristo que vai trazer a cura para a tua alma de novo. Não existe nenhuma área da nossa vida, meu irmão, que possa ser excelente, saudável, frutífera, se não tiver o melhor de outras pessoas em nós. Eu vejo isso pela minha vida. Não existe nenhuma área da minha vida que é bem sucedida que não tenha o melhor de outras pessoas nela. Entende isso? Eu e a Renata, nós estamos casados há 10 anos. Tenho 31 anos de casados. Eu nunca tive o meu nome sujo no SPC, Serasa. Nunca tivemos uma dívida. Claro, passamos aperto, ali é calculado, é ajustado, mas nunca tive dívidas. Por quê? Porque eu tive mentores, eu tive pessoas além de mim que depositaram o melhor delas na sua vida financeira, não dando dinheiro, dando conselhos, dando mentoria, fazendo, vá por esse caminho, jamais faça isso, faça aquilo outro. Pessoas que deram o melhor delas nesta área de organizar-se financeiramente para mim. Eu e a Renata estamos casados há 10 anos, tem casamento que não dura 1, 2, por quê? Porque muita gente fala assim, nossa, eu já dei o meu melhor para esse casamento e não deu certo. Mas é por isso, você está dando o teu melhor apenas. Mas o nosso melhor não é suficiente para permanecer casados. Eu e a Renata tivemos momentos que o melhor meu e o melhor dela não foi suficiente. Tiveram pessoas de fora que nos abençoaram com suas vidas e por isso nós vencemos e continuamos. Percebe a importância da comunidade, a importância de ter pessoas à nossa volta. Não existe nenhuma área da minha vida bem sucedida ministerialmente. Essa igreja é uma bênção na minha vida e eu me considero a minha vida ministerial bem sucedida, glória a Deus. Mas isso é fruto não de mim, é fruto de pessoas que estão ao meu redor, de discipuladores que eu tenho, que em momentos de difíceis, em momentos de desespero, em momentos de angústia, eu recorro a eles e eles derramam sobre mim o melhor deles da área ministerial na minha vida. Meu irmão, tem um provérbio que diz, eu não sei onde está, eu não separei ele, mas diz mais ou menos assim: ensine a um estulto, a um que não quer aprender, e ele vai ficar bravo com você. Corrija, né? Corrija um ignorante, ele vai ficar bravo com você. Corrija um sábio, e ele vai ficar mais sábio ainda.
Meu irmão, a tua atitude quando alguém derrama o melhor da vida dela na tua vida vai dizer se você é ignorante ou se você é sábio. Se você ficar bravo com uma pessoa que está te dando um toque para o teu crescimento, você ainda não é sábio. Mas se você guarda aquilo no coração e fala, eu aprendi, mesmo que doa, porque tem hora que dói, mas fala, mas nunca mais esse camarada vai me corrigir nisso, eu aprendi, eu vou consertar a minha vida, você se torna mais sábio. Meu irmão, minha irmã, a comunidade é importante demais para aprendermos a servir a Deus, servindo as pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos enraizados neste solo, no solo da palavra, no solo da intimidade, mas também no solo do serviço e da comunidade. Você pode ficar de pé comigo, meu irmão, minha irmã? Quero orar por você.